Gotas salutares. Fixe essa ideia. Olá, bom dia, como vai você? Firme, forte, flexível e feliz? Estamos aí mais um dia, sexta-feira, fim do ciclo ocupacional normalmente das pessoas, não é? Mas vamos dar continuidade, porque nós somos um contínuo. Então, foi conveniente colocar o ciclo, né, semanário, o ciclo anuário. Estamos entrando também para o fim do ano, né, que é o mês de dezembro, mas não importa tanto assim se você tem uma consciência de que a sua vida ela é cíclica, ela é contínua, aí sim faz a diferença. Mas enquanto isso, vamos observar as situações, os comportamentos das pessoas, para que nós sejamos seres melhores na frequência da evolução contínua. Isso faz uma diferença tremenda para quem busca a evolução enquanto neste planeta, não é mesmo? Bom dia, Márcia, seja bem-vinda. Então, o tema de hoje, geração dos escutadores surdos, é um tema diferente. Mas como assim, Levi? Geração dos escutadores surdos. Com esse meio tecnológico, com esses avanços aí tecnicistas, bom dia, dona Carmen, seja bem-vinda, é comum hoje nós percebermos as pessoas com fone de ouvido. Aí já vem o Levi falando, e já vem com a sua moral, né? com as suas posições de moral. Não é questão de moral, gente. Se você perceber, isso é lógico. Se você for buscar níveis, a questão saúde das pessoas com a questão auditiva, você percebe jovens, bom dia, Isabela, seja bem-vinda. Você percebe jovens, crianças, adolescentes, já com um nível de audição com baixo nível de audição, quer dizer, eles estão perdendo a audição física. Parece que não estão ouvindo fisicamente o que é falado para eles, o que é percebido externamente, porque eles estão utilizando os fones de ouvido, não importa se é sem fio ou com fio, estão usando isso numa altura fora do comum para os seus tímpanos, para o seu ouvido. E consequentemente você já vai acostumando eles com uma audição muito alta. Então eles deixam de perceber aqui fora ruídos pequenos, ruídos que até então fazem parte da natureza humana, da natureza das coisas. E eles deixam de perceber, porque eles estão continuamente conectados com um fone de ouvido. Mesma coisa no carro, no veículo que eles estão dirigindo, que as pessoas estão dirigindo, também colocam um som muito alto. Então você percebe que as pessoas, elas exacerbam nessa questão da sonora artificial, porque essa sonora foi construída. Essa sonora foi metricamente construída para que nos atraiam, para que atraia os nossos ouvidos, para que atraia os nossos costumes, novas formas de pensar e agir. Só que isso é muito bem montado subliminarmente, porque não interessa muito o que a minha consciência vai ter discernimento. O que interessa é se o meu subconsciente vai pegar aquele ritmo, aquela frequência sonora que muitas vezes estão elas estão ritmadas com o nosso jeito de viver. Então, se você está triste, o que é a tendência da gente? A gente vai escutar uma música melancólica ou uma música agressiva. Se você está alegre, você vai buscar uma música que traz alegria, né, que traz
sabe, êxtase. Mas precisamos prestar muita atenção, ter consciência se realmente isso está valendo a pena, porque você não consegue mais fazer nada sem colocar um som. Tudo que você precisa fazer, criar, fazer alguma coisa, você precisa colocar um som, um ritmo externo, seja ele zen, seja ele rock, seja ele qualquer linha, gospel, não importa, você é movido a audição química. Também é uma forma de vício. Os fones de ouvido que as pessoas... eu não trabalho aqui se não for com fone de ouvido. Mas você movido a áudio, a movimento, ao som, ao ruído artificial, você não consegue dar consciência, trazer a atenção para o que você está fazendo. O que você está fazendo é uma terapia. Cuidar, terapiar, zelar por aquilo. Então precisamos prestar muita atenção no que nós estamos fazendo. E quando nós estamos fazendo alguma coisa, você precisa perceber que a sua atenção fica ligada naquilo. E quando você coloca um som externo no seu ouvido, você compartilha a sua atenção para outro lugar. Então você está dando um vício para o seu corpo. E as pessoas, quando tiram aquele fone de ouvido ou desligam alguma coisa, elas ficam fora de sintonia. Então leva um tempo para elas estarem conectadas aqui com o meio externo. Mesma coisa quando você vai conversar com pessoas que estão com fone de ouvido, parece que eles têm que parar um pouco e tentar voltar para o mundo externo. Isso é muito sério, porque a pessoa vicia nessa frequência. E muitas vezes você nem sabe o que ela está ouvindo. Porque é bonito, né, eu estar ouvindo isso. Aqueles panelões na cabeça, né, aquela coisa... Parece duas panelas na cabeça e aquilo tem uma marca, né, tem um logotipo que se não for daquele que custa 2, 3 mil reais, eu não uso na minha cabeça. Será que não tem nada de errado comigo? Vocês não sabem o estrago que faz um fone de ouvido plugado nos seus canais auditivos. Faz um estrago tremendo. Além de você perder a sua consciência do aqui e agora de presença, você ainda está perdendo audição sutil, uma audição, aquela frequência mínima, e você não tem mais aquela destreza auditiva aqui fora. Então, por que você pratica isso? Por que você deixa isso? Você não consegue viver sem nenhum tipo de som artificial, de som produzido pelo humano? Você não consegue perceber nada, de fazer alguma coisa que seja a mesma coisa do som externo? A gente usa em audioterapia sons da natureza, que nós mesmos captamos lá no centro da mata, de manhã, mas é o som 3D, o som em 3 dimensões. Aí sim é interessante você utilizar um fone de ouvido, porque você vai perceber o ambiente, seria uma assinatura quântica do local onde foi captado este som. Não importa se ele esse som é bom para a minha vida, é terapêutico, esse som é rock, esse som é isso ou aquilo. Não importa, você precisa perceber o porquê que você está tão viciado. Você não consegue fazer nada sem colocar um som externo. Você não tem aquela capacidade, aquela flexibilidade interna de poder vivenciar aquele momento somente com as suas capacidades, sem depender de nada químico, de nada artificial. Já chego em casa, já vou ligar a televisão, ligar o rádio, mas por que você tem mania de fazer isso? Você não pode chegar na sua casa e perceber o ambiente do local? Não, eu sou movido a som externo. Eu falei, olha, tem alguma coisa de errado. Também é um tipo de vício e muitas vezes complicado, gente, porque eu não faço nada, a minha criatividade não vem se eu não ficar ouvindo rádio, se eu não ligar a TV,
Se não tiver nada artificial, eu não sou nada. Como assim você não é nada? Você é sim, você precisa aprender a treinar os seus ouvidos a ouvir a essência das coisas, a ouvir o sutil, aquelas coisas que muitas vezes, poxa, como é que o Levi tem ouvidos, não é mesmo? Nossa, como é que ele consegue ouvir? Eu não preciso ficar conectado, eu simplesmente o deixo fluir, os ruídos aparecem. Um recado especial, você que usa, né, fones de ouvido, plug, sei lá o que, cuidado, você ficar direto com isso. Depois você perde a noção da audição externa, de perceber o meio externo, até mesmo para a sua autoconfiança e bem-estar e segurança. Você precisa perceber essas coisas, você precisa estar atento. Mas o ruído artificial, seja ele zen ou rock, sei lá o que for, ele vai distrair você. Você vai perder essa inteligência sensória aos poucos. Aí chega na idade adulta, tem lá alto grau de perca de audição, perca da sensibilidade auditiva do meio externo, né, do meio sensível externo, que você não consegue ouvir mais. Mas ficar ouvindo uma porta bater, ficar ouvindo, não, isso faz parte da sua natureza. Que tal rever os seus conceitos? Se vai utilizar um fone de ouvido, use por pouco tempo. Não fique ligado com aquilo. As pessoas, se percebem hoje na rua, elas fazem uma fuga tão grande para dentro de si que esquecem que eles existem. O negócio é muito ruim, parece zumbis assim, sabe? Vivendo lá dentro e se movimentando aqui no meio externo como de forma inconsciente, de bicicleta, a pé, na academia, né? Parece aqueles seres zumbis assim, sei lá o que, aquele rock pesado para treinar, para começar. Se você for fazer um treino de ginástica, de musculação consciente, não é música de rock, tá bom? Mas vou falar isso, Levi é tonto, é bobo, então deixa pra lá. É outro tipo de música que faz com que você se conecte com as suas fibras musculares. Então a música não é rock. Qual tipo de música que será? Mas fica para um outro período, vou deixar você em dúvida. Qual é o outro tipo de música, de som, que seria coerente com as suas fibras musculares? Rock, aquela coisa exacerbada que você externaliza? Ou uma coisa que te internaliza? Você está treinando o quê? Externo ou interno? Para um pouquinho para pensar. A Flávia fala aqui, bom dia, Flávia, bom dia. É preciso fazer triagem do que ouvimos para não nos prejudicar. Perfeitamente, Flavinha. Precisa fazer uma seleção do que você está ouvindo. O problema é que dessas pessoas que vivem viciadas nesses sons artificiais com fone de ouvido, sei lá o que, eles não percebem mais os microsons naturais que estão aqui. Então ele não tem nem como fazer triagem, ele não sabe, porque ele não está ouvindo realmente, ele está em outra conexão, ele treina o ouvido em outras frequências artificiais que não percebe as naturais aqui. A música que a pessoa está ouvindo direto no seu subconsciente, ela tira a pessoa de ritmo da natureza dos sons aqui de fora. Alguém fala isso? Não é conveniente, não precisa falar. Tira sim, o ritmo das nossas coisas aqui fora não tem nada a ver com o ritmo da música que ela está ouvindo, aquela coisa inconsciente, somente se for aquelas coisas batidas, né? A pessoa fica com aquilo e ela acha interessante aquilo, então o seu subconsciente ele entra em pânico. Gustavo, bom dia, Gustavo, tudo bem? Seria música clássica? Sim, Gustavo, exatamente, fica entregando ouro, né? Mas é qual tipo de música clássica, né? Da onde que vem? Não é essas atuais, não, são músicas muito antigas que tem a ver com a nossa sonora, com a nossa fibra muscular. É por aí ainda. Então precisa prestar atenção, porque quando você vai fazer tipos de atividade que você não precisa pensar, que você precisa se conectar a algo, é interessante sim a audioterapia, o som direcionado. Agora tem situações que você precisa de ter atenção, você precisa estar aliado à atenção. Como é que você coloca um som químico industrializado, artificial,
intoxicando os seus tímpanos, intoxicando o seu ouvido. Você nem percebe, mas está acontecendo. As pessoas falando alto. Por que você fala tão alto? Será que você já não está com um diferencial auditivo? Pessoas que falam muito alto, tenha certeza que podem já estar com uma diferença auditiva, porque ela não se percebe falando. Agitação. Então, preste atenção, fique atento a essas situações, tá bom? Vou ficando por aqui, mas selecione, deixe a natureza, perceba o meio, andando na rua, procure não utilizar fone de ouvido para você ficar atento ao que está acontecendo no meio ambiente. Ele é maravilhoso. Mas tem bom som de carro, de ruído. Aí pode fazer igual a Flávia, você faz uma triagem do que quer ouvir. Nós conseguimos fazer isso, mas você precisa aprender a relaxar, aprender a ter consciência do seu eu. Aí faz a diferença. Senão você não consegue fazer a seletividade do que você quer ouvir. Tá bom? Sucesso pleno. Saiba ouvir, deixe de escutar. Escutar é uma coisa, muito fraca nessa questão do que nós queremos para a nossa saúde. Então, ser um ouvinte, perceber o meio ambiente faz muita diferença. Você pode ouvir sim as suas músicas, os seus sons preferidos, mas precisa arrumar um tempo para isso, para fazer, mas não ficar como som de fundo da sua vida. Não deixe os ruídos conduzirem a sua vida, esses sons conduzirem a sua vida, porque em algum momento você não vai tê-los e você vai ter uma falha no seu sistema comportamental. Tá bom? Sucesso pleno. Tire um pouco o fone de ouvido, esses panelões, comece a ouvir o som da natureza, da onde você vive. Você vai ver como é interessante, tá bom? Não importa o que, como e onde. Se permita ouvir a essência das coisas, ouvir e sentir a essência das coisas, que também tem ritmo e tem muita criatividade, tá bom? Sucesso! Aqui você vai encontrar saúde e bem-estar para prosperar e ser feliz. Aqui você vai encontrar saúde